Registros referentes às fortes cheias no Rio Iguaçu em loco no final da tarde de domingo, dia 15 de outubro de 2023, às 17 horas. Começando em Porto União, bairro Santa Rosa, pontos de alagamentos. Também utilizamos alguns anteriores dados registrados desde 9 de outubro, que foi numa segunda-feira à noite, pelas medições eletrônicas no site da Copel, cujos níveis já atingiam os seus 6 metros e 34 centímetros em União da Vitória, Porto União. Mais um momento aí para registro então dessas cheias do Rio Iguaçu nesse mês então de outubro. Passando rapidamente aqui alguns detalhes. Estamos aqui num dos pontos, são vários pontos aí plausíveis aí, infelizmente, que está sendo acometida pelas cheias. Estamos aqui nas proximidades, ao fundo aqui aquele paredão verde, então é o colégio aqui Antônio Gonzaga, bairro Santa Rosa, e também essas ruas ao lado aqui, todas elas, temos aqui a igreja do bairro Santa Rosa, padroeira Santa Catarina, com as suas, aqui na frente ainda não atingindo pela enchente, mas nos fundos também as cheias já alcançando aqui os fundos da paróquia aqui Santa Rosa, né, do bairro Santa Rosa. E passando uma panorâmica mais ou menos assim para ter uma ideia o que ocorreu, um registro aqui desde o dia 9 de outubro, né? Um início de algumas medidas, vamos citar aqui, né? Dia 9 de outubro, lá pelas 21 horas, então, o Rio Iguaçu, nos sensores medidores então aí da Copel, o de União da Vitória, registrou então 6 metros e 34. Dia 9 de outubro, às 21 horas. E observando que aquele período, por hora, então o rio estava subindo 3 centímetros, em torno de 3 centímetros. Ali, por exemplo, seguindo ali as 21 horas para 22 horas, eu falei a primeira medição, 6 metros e 34 centímetros. Tem aqueles milímetros ainda, não vão entrar muito nesse mérito para não confundir demais para esse registro. Então 6,34, 21 horas, 22 horas, subiu para 6,37, né? Também, mais uma hora, às 23 horas do mesmo dia, dia 9, foi para 6 metros e 38, apenas 1 centímetro. Então, só para enfocar que ele vinha dando uma subida mais rápida e ali ele começou a aparecer uma medida não tão consistente, apenas 1 centímetro, das 22 horas para as 23 horas. E aí sucessivamente ele foi subindo aí 1 centímetro, mas devido àquelas fortes chuvas torrenciais que ocorreu em toda a nossa região, e não só aqui, mas principalmente nas cabeceiras do Iguaçu, também já um pouco antes, todas essas águas acabaram avolumando então o próprio Rio Iguaçu aqui para a União da Vitória. Citando aqui alguns dados, ela foi no outro dia, dia 10 de outubro, né? Quando já virou, né, meia-noite, 6 metros e 40. Mais para frente um pouco, às 7 horas da manhã, no dia 10, foi para 6,48. Então meia-noite 6,40, às 7 horas 6,48. Então ela começou aquela progressiva subida de 1 centímetro, mais ou menos aí por hora. E destacando que no dia 14 de outubro, né, ela teve uma certa estabilidade, ou seja, dia 14 de outubro, às 14 horas, 2 horas da tarde, para ser mais específico, 7 metros e 60. Na próxima medição, das 15 horas, 3 horas da tarde, continuou 7,60, 7,60, ou seja, uma certa estabilidade, mas não se manteve. Ainda com a chegada dessas chuvas que acabaram chegando daqui, vieram, claro, logicamente, das cabeceiras do Iguaçu, praticamente são 3. Principal ali do Porto Amazonas, né? Proximidade lá de Curitiba, que lá seria uma cabeceira das principais. Temos os Fragosos, aqui para dentro de Santa Catarina, e ainda importante também, que influencia esses níveis do Iguaçu aqui em Porto União, União da Vitória, o Rio Negro, São Bento. Também influencia esse volume de água quando chovem lá, vem todas elas desaguar aqui no Rio Iguaçu. Aqui algumas ilustrações, previsões registradas pelo satélite o CPTEC do INPE, que registrava instabilidades e fortes chuvas em alguns esparsos horários e datas.
Prosseguindo os registros, também algumas imagens na lateral do Rio Iguaçu em destaques, proximidades da antiga ponte férrea cabeceira do lado de Porto União, União da Vitória, observando as fortes correntezas das águas que passavam por baixo da referida ponte. Em continuidade, também registramos alguns pontos de alagamentos em União da Vitória, em alguns acessos, bairro Navegantes, bairro São Bernardo, entre outros. Destacamos as várias informações de utilidade pública das autoridades, o Executivo, Defesa Civil, entre outras, orientando os munícipes das cidades irmãs e região. Aqui o registro no momento do fechamento desta matéria, ou seja, na noite de segunda-feira, dia 16 de outubro, às 23 horas, onde o nível do Rio Iguaçu, em União da Vitória, registrava seus 7 metros e 76 centímetros. Lembrando que também o tempo encontrava-se com certa instabilidade climática forte e chuvas, começaram as quais lá pelas 20 horas e poderão influenciar no aumento ou baixa das águas, dependendo de suas precipitações, ou seja, nas nascentes e afluentes do Rio Iguaçu. Vamos aguardar os próximos registros.